Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao 66º episódio do Quase Sem Pauta, o podcast de duas grandes amigas jornalistas que nunca precisaram de pauta para se divertir nem dar risadas. Lúcia Porto, que saudade, há quanto tempo? Que momento, Lúcia Matos, é tão bom esse nosso momento assim, de encontro Relax. digital, relax. Eu vim até bem colorida hoje, pensando, olha, até combinei com a minha parede hoje, olha como eu tô bem, né? Um tom sem tom, olha que fino, né? Bom, nossa 7ª temporada do Quase Sem Pauta, que se chama Encontro às Cegas. O Encontro às Cegas está nos levando a conhecer os amigos dos amigos dos amigos dos amigos dos amigos. Começamos com a nossa amiga Cláudia Betcher, Relações Públicas, sommelier de chá, ceramista e joalheira. A Cláudia Betcher bateu um papo muito bacana conosco, abrindo a nossa temporada em abril. E a Cláudia nos indicou um amigo que a gente conhecia só assim das manchetes, né? O violonista e compositor Ulisses Rocha, que mora em Ilhabela, em São Paulo. O Ulisses, por sua vez, nos indicou a Elisa Prado. Foi uma conversa muito bacana com uma especialista em planejamento e gestão de reputação de empresas. A gente teve uma conversa mais corporativa, né? A Elisa nos indicou uma amiga, também jornalista, né? Porque a gente convive muito nesse meio. Consultora de empresas, nesta bolha. Né? Consultora de empresas e professora, a Tati Maia Lins. A Tati tem histórias hilárias, muito divertidas, inclusive como ela arranjou o emprego depois de pegar uma carona com um mototáxi. A Tati nos indicou outra amiga, engenheira de alimentos, a Carol Minardi, que tem uma coleção de óculos de dar inveja e viajou o mundo pelas cozinhas de grandes restaurantes premiados por aí. A Carol Minardi começou um ciclo, eu diria, no Quase Sem Pauta. A Carol Minardi nos indicou uma veterinária argentina chamada Letícia Levin, guardem bem esse nome. A Letícia Levin, por sua vez, nos indicou uma psicóloga, a psicóloga feminista Lavínia Palma, que depois, veja bem, nos indicou a sua amiga, que também é sua irmã, chamada Letícia Palma. Guardaram o nome Letícia Levin? Pois é. Depois da Letícia Palma, temos uma nova indicação, que é a convidada de hoje, Lúcia Matos. Bem-vindo ao mundo das Letícias. Bem-vindo ao mundo das Letícias. Bom, eu quero lembrar que todas elas receberam o cheirinho, ou pelo menos era para ter recebido, né, Lúcia Porto? Vamos ver se de hoje recebeu. Não se confia muito nos Correios, né? Nos Correios. Nos Correios ou na pessoa que leva nos Correios. Bom, se ela ainda não recebeu, ela receberá. Eu senti uma ironia no ar, mas eu mandei isso no prazo, Lúcia Matos. A culpa é dos Correios. Bom, se ela não recebeu, ela receberá, porque todos os convidados dessa nossa 7ª temporada estão recebendo o cheirinho do Quase Sem Pauta, né? Essa 7ª temporada fala de amizade, tem o apoio da nossa querida, talentosa amiga Lu Rec, da Santo Aroma de Gramado, uma empresa maravilhosa que perfuma os ambientes de praticamente todos os hotéis em Gramado, restaurantes espalhados pelo Brasil, né? E ela criou para a gente um aromatizador de ambientes personalizado, especialmente para o Quase Sem Pauta. Todos os convidados dessa 7ª temporada estão recebendo em casa, estejam onde estiverem, o aroma do Quase Sem Pauta, né, Porto? Isso aí, a gente sabe que já chegou em Brasília, né? Porque a Letícia Palma, que nos indicou a sua amiga, já nos mostrou, já divulgou por aí, já fez uma bela propaganda aromatizada, né? Do nosso aromatizador de ambientes criado pelas gurias lá do Santo Aroma. Bom, chega, né? Então agora nós vamos apresentar a nossa convidada de hoje, indicada pela Letícia Palma, que se chama, veja bem, Letícia também. Então bem-vinda, Letícia Luvison. Bem-vinda, Letícia. Tudo bem? Tudo bem, Lúcias. São muitas Letícias, muitas Lúcias. A gente podia dar 4, né? As Letícias e as Lúcias. Claro, os L's. Eu acho, né? Os L's sempre são assim. Então, bem-vinda, Letícia Luvison, que tem um acento para se diferenciar, assim como Lúcia Matos e Lúcia Porto também ou tem ou não tem. A Letícia é jornalista formada pela Unicinos, com MBA em Gestão Empresarial.
Tem experiência em liderança de equipe, geração e gestão de conteúdo, gerência executiva e administrativa. Produção de conteúdo com foco em agronegócio e criação de conteúdo digital para as mídias sociais. A Letícia também é especialista em coordenação de coberturas jornalísticas e eventos relacionados à pauta agronacional. Já atuou em diversos veículos do Grupo RBS, rádio, TV, jornal, também online. Coordenou as sucursais do Canal Rural em Brasília, Mato Grosso e no Rio Grande do Sul. Trabalhou com assessoria de imprensa no Executivo aqui no Rio Grande do Sul, foi superintendente de marketing e comunicação da Conab. Além disso, eu não diria menos importante, muito pelo contrário, a Letícia também já foi primeira prenda do CTG. É casada com o Cristiano e tem 2 filhos, o Leonardo e a Marina. Para a gente não dizer que deixou algo de fora, teve uma passagem também pela Rádio Guaíba, aqui no Rio Grande do Sul, e pela Band, onde hoje trabalha a nossa querida, espetacular Lúcia Matos. Bem-vinda! Bem-vinda, Letícia! Obrigada, gurias, obrigada pelo convite, uma alegria enorme poder ver vocês e relembrar tantas histórias, tantas coisas, porque o nome desse programa deveria ser Tem Muita Pauta, porque vai ter muita pauta. Ainda mais com 3 jornalistas, né? Meu Deus do céu! A gente vai começar com a única pergunta certa desse podcast, que fala sobre amizade. Então, a gente quer saber por que tu acha que a Letícia Palma te indicou para esse encontro às cegas com a gente. Meninas, a Letícia e eu temos uma caminhada aí, enfim, temos uma amizade que eu digo que a gente se conhecia daí, porém foi viver isso aqui, né, em Brasília, que são todos, a gente chama os desgarrados, né, que vem para cá, que sai e vem, normalmente as pessoas vêm a trabalho, né, enfim, porque quem mora no Rio Grande do Sul é o melhor lugar do mundo, não tem por que sair, né. Então a gente vem motivado por alguma outra coisa. E aí os gaúchos, quando vão para outros lugares, eles se encontram, vivem na bolha. Eu digo que é que nem praga. É que nem praga de capim. Vai. Quando vê, tá todo mundo junto. E é isso, né? E então, eu tenho certeza que é por essa relação que a gente tem desde 2007, que foi quando eu cheguei aqui. E somos referência uma para outra, com certeza, de jornalismo, de amizade e de maternidade. Nós passamos juntas, né? A primeira maternidade, eu digo primeira para mim, que eu sou bimamãe, né? Mas a Letícia, então, nós tivemos perto tudo. Casamos quase juntos, fui madrinha dela de casamento, ela foi minha depois. Tivemos filho quase juntos. Então, a gente é família, né? Durante muito tempo a gente foi família e segue sendo. E os nossos filhos são muito amigos, assim, estudam juntos na mesma escola. Então, é uma parceria mesmo, né? É o significado da palavra parceria. Eu tô achando estranho como ela se refere a Letícia chamando de Letícia, entendeu? Porque a Letícia... Eu não consigo me referir a ti falando da Lúcia. É a Matos, entendeu? Eu não consigo entender. É muito complexo isso. Mas eu vou explicar. Sabe o que é? Como é o mesmo nome, eu tenho o prazer de falar o meu nome. Então eu digo para ela, eu não vou te chamar de Palma, porque não. Eu vou falar, eu acho tão bonito, Letícia. E eu digo, Letícia, então Letícia. E o meu filho pergunta, e a gente tem um apelido, daí o meu filho fala, mamãe, a tia fulana, mas não é o mesmo nome que o seu, por que você chama ela? Né? Quando eles descobriram que era o mesmo nome. Para ela eu chamo de apelido, mas para falar dela eu falo o nome para reforçar o meu. Ô, Letícia, deixa eu te perguntar uma coisa, porque a Letícia trabalhou na Band de Porto, mas não foi na... Foi essa na época Letícia, que fique claro que é essa Letícia, não é a outra. A Luvison trabalhou na Band, Luvison trabalhou na Band, mas não era na minha época. Na minha época, tu tá meio velha, hein? Não, eu não estava lá. Pouquíssimo tempo. Eu estava na TVE. Eu queria saber o seguinte, como é que foi o teu caminho até o jornalismo, ainda no Rio Grande do Sul e tal, os veículos que tu trabalhou? Porque eu ouvi uma história que era para tu ser dentista. E assim, menina, eu fico me imaginando em outra coisa sem ser o jornalismo. Não, assim. Exatamente. Eu, desde muito cedo, assim, com 12 anos, eu tive que pôr aparelho e tal. E aí eu ia muito ao dentista, né? Eu fiquei naquela época, que faz pouco tempo, a gente usava um longo estendido prazo, assim, para usar o aparelho, né? Então, acho que eu fiquei 6 anos de aparelho. Os métodos toda semana ajustava o aparelho. Toda semana, exatamente. E aí eu achava aquilo o máximo, meu dentista era maravilhoso, eu achava tão legal o jeito que ele me tratava e tal. Eu era muito curiosa, sempre fui muito curiosa. Sempre fui muito comunicativa, durante a minha vida escolar ali inicial, sempre era assim, ótima aluna, mas precisa conversar menos em sala de aula.
Então eu conversava muito, imagina no dentista conversando, aquela cena clássica do dentista conversando e tu tentando responder com a boca aberta, era assim, Sim. né? E eu pensei, certo, vou fazer odonto. E aí, fui da quinta série, oitava série, quando entrei no segundo grau na escola, eu disse, vou fazer odonto, aí já era um segundo grau, era mais preparativo e tal. E eu lembro que a gente foi num necrotério, na aula de biologia. Menina, passei tão mal. O meu professor disse assim, Letícia, deixa eu te falar uma coisa, lamento te informar, mas tu não vai poder fazer nada na área da saúde. Por mais que dentista não lide com cadáveres ou coisas parecidas, sangue, tu não vai conseguir, querida, tu tem que tentar alguma outra coisa. E eu tinha uma professora de português, a Cléria, nunca vou esquecer. Eu fiquei arrasada, né? Taurina, né? Imagina, estava decidida, estava pronta, é isso aí que eu vou fazer. E eu estava quase chorando quando teve biologia, a gente fez aquele passeio e no outro dia teve a aula. E ela é prima do Caco Barcelos. Ela me disse assim, Cléria Monteiro, ela disse assim, Letícia, eu sei que tu tá arrasada, eu comentei com ela, conversava muito, ela, tu já pensou em fazer jornalismo? Eu te pergunto por quê? Tu é muito comunicativa, tu é boa em humanas, tu vai muito bem aqui na minha matéria. Eu tenho um primo da área e tu me lembra um pouco ele. Olha isso, eu devia ter gravado. Devia. Tu me lembra algumas coisas, não? Porque o Caco também. O Caco começou ali, ele foi ser taxista, mas ele gostava muito de ouvir histórias, de conversar, que é o teu caso, tá certo que tu conversa um pouquinho demais. Mas eu acho que tu pode ser um bom negócio. Eu fazia teatro também. Eu sempre tive uma veia meio artística, né? Depois vocês vão falar, eu acho, mas eu também dançava no CTG. Então, eu tinha um histórico de artes e de comunicação. Até pensei uma época, de repente, em ser atriz, mas disse, gente, que eu vou ser atriz aqui em Porto Alegre? Eu teria que morar no Rio. Não, eu disse, quer saber? Eu vou fazer um teste vocacional. Fiz o teste vocacional, deu direito, jornalismo. Olha. Quando deu direito, eu pensei, gente, mas eu não vou, o que eu vou fazer? Aí eu tinha uma quero amiga. Ganhar dinheiro, tu pensou? Não, eu não quero. Eu não quero, eu quero ser feliz, Laura. Ela queria ganhar dinheiro sendo dentista, mas ela não podia ver sangue, né? Mas olha a confusão, exatamente. Aí eu fui assistir uma aula de direito, que eu tinha uma amiga, ela me levou. Detestei. Eu disse, quer saber, eu vou ir numa... Aí tinha uma feira de profissões na Unicinos. Eu fui até lá. E eu conheci a Rádio Unicinos. E aí, quando eu conheci a Rádio Unicinos, eu me apaixonei, eu voltei para casa. Eu disse, pai, por favor, eu decidi, bem louca do dia, eu decidi, eu vou fazer jornalismo, eu quero estudar no Unicinos e eu quero fazer rádio. Tu paga Unicinos para mim? Eu não quero fazer URGS. Porque eu gostei da Unicinos. Não, que fique claro, para quem não sabe do que a gente está falando, a Unicinos na época não era muito perto de Porto Alegre, era em outras cidades. São Leopoldo. Hoje tem campo. Né? Tem que pegar, quem não tinha e carro, aí eu falei, tem que pegar o metrô, era caro, né? Isso. Eu disse, pai, isso aqui também vou precisar de uma van, talvez. Tu paga a van. Paga a van. Pai, eu vou precisar também dos livros. De tudo. Dos livros. Tudo. Não, no Xerox. E aí eu sei que ali começou uma vida acadêmica que desde o primeiro momento eu amei. E aí, quando eu fiz a cadeira de rádio, eu achei maravilhoso. Aí fui fazer TV. E assim, tive contato com o Luciano Kleckner, tive contato com o Paulo Torino, que são, né, referências ali no rádio, com o Killer também, enfim. Eu sei que eu me apaixonei e eu disse, bom, daqui eu não saio. Se eu não gostar, depois eu, né, troco, se for o caso. Mas o que facilitou? Que logo eu fiz um estágio na área. Né? Eu comecei em assessoria e logo depois teve uma seletiva lá para a Rádio Gaúcha. Na primeira vez eu não passei. E na segunda deu certo. E aí, logo que eu praticamente fiz toda a faculdade trabalhando na Rádio Gaúcha. Então, eu realmente pratiquei o jornalismo, né? E o teu início foi aquele início, assim, como estágio... Começou como? Trânsito? Rádio escuta, não. Aí eu fui rádio escuta, que era o porão, né? Bom, eu fiz até... Boa pergunta. Eu fiz até depois o meu trabalho de conclusão sobre rádio escuta, porque era muito marginalizada. Só que, gente, ali, segundo o meu marido, eu aprendi a ter o ouvido absoluto, que eu escuto há séculos. É verdade. Porque eu tinha que ouvir tudo, eu tinha que ver... Não tinha internet, foi ter um pouco depois. Eu fui também rádio escuta, na RBS TV.
Era Nossa, Não, ficava com aquele fone assim, fone né? a manhã inteira. E o outro lado tinha o fone para falar com as pessoas. Estamos falando então aqui de 3 radioescutas. Eu fui radioescuta no porão da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Olha aí, que era famoso, né? Então, porão aí, eu sei. Era, aquele porão ali era famoso. Então, para quem não sabe o que é radioescuta, na época eram pessoas que ficavam loucas o dia inteiro ouvindo e fazendo a escuta da rádio. E ouvindo várias coisas ao mesmo tempo. Isso, a gente redigia isso em máquina. Ô, Luvison, é isso mesmo? São 3 tiroteios. Confere aí volta a fita. Não, é isso mesmo. É isso aí, volta a fita, porque a gente tinha que, quando trabalhava dentro de uma redação, informar os repórteres, os chefes de reportagem, para cobrirem aquelas matérias. E no meu caso, que era a radioescuta de uma prefeitura, informar a prefeitura do que os jornalistas faziam com aquelas coisas. É uma profissão difícil, né? Uma tarefa difícil, né? Muito árdua, né? Mas assim, é o básico. Se todo mundo, eu sempre digo, se todo mundo passasse por isso, hoje não existe mais, mas passasse por isso e pela produção, né? Que daí depois eu fui produtora. Nossa, quando eu cheguei em TV, eu já estava pronta. Eu cheguei, não vou saber fazer TV, né? Eu sei fazer rádio. Quem faz rádio faz TV. Quem faz rádio faz TV. Esse é meu lema e eu falo isso. Não faz rádio. Não faz. Esse é o meu lema para os meus repórteres, né? Quem faz rádio está pronto para a guerra. Quem faz TV tem que se adaptar um pouquinho. Né? Olha como ela é chique, tu viu, Lúcia Matos? Esse é meu lema para os meus repórteres. A pessoa antiga, que é a velha. Gente, mas eu muito escutava isso. E a maior verdade é essa, assim. Bom, então, assim, pelas principais rádios do Rio Grande do Sul, né? Aí foi isso. Aí eu me formei. E eu não tinha vaga. Eu lembro na época o André Machado era chefe de reportagem, que também é meu tutor ali no jornalismo. Ele disse assim, Luvison, não tem vaga, vai ser feliz, voa, que quando tiver vaga eu vou te chamar de volta. Mas no momento não tem. E era uma turma, eram uns 7 ou 8 fazendo estágio, todo mundo se formando, a maioria colegas do Unicinos, Josimar Farina, Leandro Stout, era uma turma. Todo mundo que está por aí nas rádios hoje. E foi uma baita geração, né? Uma bela geração. Foi. E aí ele disse assim, nossa, não vai... Não. E o André dava aula no Unicinos, mas depois de que eu já estava ali, não estou mais aceitando estagiário lá da Rádio Unicinos, porque vão parecer que eu estou fazendo aí o quê? Um escambo? Não pode. Eu digo, isso que tu não foi meu professor, mas lá é bom, aí brincava com ele. Enfim, e aí eu me formei e eu distribuí os meus currículos, né? E aí a Band tinha uma cobertura de carnaval que chamava muito Frila. E aí eu lembro que eles me chamaram, conversei com o Renato Martins na época, acertei o Frila, passou umas 2 semanas, o Renato me liga, Luvison, olha só, que sempre foi a Luvison, né? Luvison, deixa eu te falar, vamos ter que dar esperar, porque São Paulo vai mandar, a gente vai ter que mandar um repórter de lá, vamos ter que remanejar, a gente teve uma questão aqui de orçamento e tal, vamos ter que esperar, mas assim... Não esquece da gente, a gente não esquece de ti, teu currículo é ótimo, não sei o quê. Daí eu fiquei super frustrada. Falei, ai, gente, a pior coisa que tem é a pessoa estar formada e não ter conseguido nada. E logo depois veio a guerra lá na Jordânia, a MAN, e o Osíris Marins era o apresentador na Gaúcha, ele viajou. E aí ele disse assim, nós vamos precisar de um reforço, porque, imagina, era telefone, não tinha quase internet. Nós vamos precisar de um freela. E acho que ele falou com o André e tal. Precisamos de alguém forte em produção, só para me auxiliar nessas entradas e no material, porque vai ser muita coisa. E aí o André Machado lembrou de mim. E aí falou, ele disse, Luvison, sim, acho ótimo. E aí eu voltei para fazer um freela na Gaúcha, acho que foi de 1 mês. E quando terminou meu freela, no outro dia, a Band me ligou. Ou seja, era o tempo mesmo, né? O carnaval era em fevereiro, isso foi uma... E aí eu fui, gente, para ser produtora nada mais, nada menos que o Jornal Gente, que era o jornal carro-chefe da casa, né? Ele era apresentado pelo Bira Valdez. E aí era aquilo. Durante o dia, todas as manhãs, eu produzia o Jornal Gente, com o Afonso Ritter, tinha o Cascatinha, junto ali, era aquele trio, né? E fazia plantões. Então também produzi Felipe Vieira, enfim. E ali... eu efetivamente pus em prática o que eu aprendi enquanto estagiária, porque foi o meu primeiro emprego depois de formada, então sou muito grata, né? E dali depois eu fiquei 1 ano,
E logo depois, eu fiquei, acho que aí teve uma questão orçamentária também e tal, acabou que algumas pessoas foram desligadas, eu fui, nessa época eu também trabalhava numa assessoria, então eu trabalhava na Band numa assessoria. E aí acabou que uma semana depois a Guaíba me chamou. E aí eu fui ser produtora também de Flávio Caras Gomes, Almir Domingues. Aí eu fui nesse caminho da produção, assim, e foi maravilhoso, porque digamos que eu aprendi ali na Gaúcha, coloquei em prática na Band e aperfeiçoei na Guaíba. Então foi uma mandala mesmo, assim, foi muito grato. Assim, ali eu tive mais segurança e tal. E logo depois, eu fiquei 1 ano na Guaíba e aí a Gaúcha me chamou de volta. Era tão sonhada a vaga lá que o André me disse, o André me ligou. Luvison, aqui é o André Machado. Eu disse, eu sei, né? Ele disse, lembra que eu te disse que quando tivesse uma vaga eu ia te chamar? Então, eu estou te chamando. Ainda não é a vaga que eu quero para ti, porque tu tem que ser produtora, mas é uma vaga de redatora, acho que vai ser uma boa oportunidade para tu voltar. E aí foi um grande desafio, né? Porque enquanto produtora, eu não escrevia tanto para ser redatora. Sim. Eu pensei, cara, vou topar isso, né? Mas vamos lá, o jornalismo é isso. E aí eu fui para um outro segmento, que era mais escrever, mas foi ótimo também. Aí eu fazia previsão de tempo. Na Band eu fazia previsão do tempo, né? Ligava para o aeroporto, informações do aeroporto. A Palma, então, né? Vamos falar assim, brinca, que ela dizia, nossa, quem é essa pessoa que tem o mesmo nome que eu, que todo dia fala do aeroporto, visualização, nuvens isoladas, operação visual, não sei o quê. Todo dia tinha muita informação do aeroporto nos programas da Band. E eu gravava, né? Gravava também coisas para o esporte, às vezes, na época, Alexandre Petz, acho que era. Ele, Luvison, você tem uma voz boa, grava aí um boletim para mim. Quando mulher não entrava na rádio. Então, realmente, foi uma escola, né? E aí, da rádio, tu foi para Brasília ou tu passou pela TV aqui também? Não, aí eu voltei para a Gaúcha, fui redatora, e logo depois eles estavam com um grande desafio. O Ranzolin sairia do Gaúcha Atualidade e teria uma nova versão. Antes era Ranzolin daí, Ana Amélia daqui. Agora, com o novo formato, André Machado daí, Ana Amélia daqui e Rosane de Oliveira. Então, era o novo Gaúcha Atualidade. A gente está falando mais ou menos em quando isso, para situar aqui? Isso aí foi 2006. 2006. Isso. Em 2005 eu passei pela Band, 2004 para 2005 eu estava na Band, daí fiquei até dezembro de 2005 na Guaíba, janeiro de 2006 eu volto para a Gaúcha, o programa ia estrear em novembro. E aí a gente fez todo o escopo, fez pilotos e tal, e a gente fez esse novo Gaúcha Atualidade. E aí eu comecei a ter contato com a Ana Amélia. E eu acho que foi o quê? 5, 6 meses, enfim, surgiu uma vaga aqui na sucursal. Na época, o Clécio Santos era o diretor aqui da sucursal, né? E ele me ligou, Luvison, a gente está precisando aqui de uma produtora com muita experiência em produção, para dar uma liderada aqui nas meninas, para ser uma espécie de chefe de produção e para fazer um programa de agro nacional. E aí, quando a gente foi falar com a Ana Amélia, ela falou no teu nome. Tu toparia vir para Brasília? E eu, meu Deus, nunca imaginei, nunca pensei. Tu já tinha ido a Brasília? Tu conhecia a cidade? Eu vim uma única vez aqui, porque olha a coincidência. Eu tinha um grande amigo de infância aí, que o pai era militar, ele foi transferido, ele veio para cá por conta da faculdade, porque tinha um subsídio, então ele veio estudar aqui, conheceu a mulher da vida dele aqui, casou e disse, tu vai ser minha madrinha, tu vai ter que vir em Brasília ser madrinha de casamento. Eu disse, gente, o que eu vou me enfiar em Brasília? Mas eu não posso negar esse pedido. Gente, eu trabalhava na Guaíba, eu estava de plantão, eu troquei, eu fiz um bate-volta. Eu cheguei aqui no sábado de manhã, o casamento era sábado de noite, era janeiro, chovia pra caramba, porque aqui é 6 meses de chuva, 6 meses de seca, com algumas exceções, né? E aí, em janeiro, eu cheguei aqui, aquela chuva, eu cheguei sábado, fui pro casamento, e domingo de noite eu ia embora. Eu odiei, porque era chuva, era aquela coisa cinza, aquelas tesourinhas, que, as asas do avião. Eu digo, gente, eu tô no avião, porque eu não tô vendo nada disso aqui. E aí ele disse, calma, Letícia, a cidade é legal, é que tu tem que vir para conhecer de verdade, tu tá vindo muito rápido, eu não passei, eu não fiz nada, né? Gurias, quando eu recebi essa proposta, a primeira pessoa que eu liguei foi para ele. E ele disse, a maldição do casamento. Ele adorou. Ele disse, não, eu só vou acreditar quando tu chegar aqui, eu faço questão de te buscar no aeroporto. Não tô acreditando. A língua chicote, tá bom. Guria, só que eu não tive muito tempo para pensar, porque eu tinha 1 mês, eu ia entrar em férias, aí eu tinha que aproveitar esse mês para vir, aquela coisa, sim, né?
Sim, arrumar, providenciar tudo e tal. Tudo, e assim, aí ele me deu esse apoio, claro, eu fiquei um mês, a mulher dele, uma querida e tal, a esposa dele, a Cris, aí eu fiquei um tempo ali na casa deles, e aí logo já fui morar sozinha e tal, e na sequência eu conheci a Letícia. Mas então, porque era minha vizinha também, a gente se conhecia de nome, mesma coisa. Não sei se já posso entrar. no mesmo prédio em Brasília? De quadra, eu morava na 1, ela morava na de cima. De quadra, mesmo bairro, Nossa, que aqui é setor, né? Mas sim, é duas gaúchas, duas Letícias, duas jornalistas. Gente, foi assim, eu tinha umas. Tá, vamos lá, que só eu vou sair falando. Como é que vocês se encontraram, se conheceram, assim? Ah, conheci a Letícia. É isso. Eu já, que nem ela fala, ela me ouvia, porque eu fui pro ar mesmo aí na Band, né? Quando eu era estagiária da Gaúcha, eu fiz algumas coisinhas. Mas foi mesmo na Band que era todo dia. Então ela disse que eu via e tal, as informações da manhã cedo e tal. E eu conhecia ela porque na época ela trabalhava muito aí como repórter investigativa. Então, as pautas de investigação da TV aí, da RBS TV, tinha muito Letícia Palma, ela ganhou prêmio, ela tinha um nome. Tu fazia escuta das pautas dela, né? Eu fazia escuta, exatamente. Então, me chamava a atenção, Letícia Palma. Tá. Aí eu cheguei aqui com uma semana de conhecendo as pessoas e tal. Marcelo Cosme, que era meu colega, virou meu irmão. Ele disse assim: olha aqui, vamos sair para se divertir um pouco, porque isso aqui não é só trabalho. Marcelo Cosme também jornalista, né? Também jornalista. Vou juntar aí uma turma e vai até a Letícia Palma, que era do Rio Grande do Sul. Eu digo, vou enfim conhecer a minha xará, de tanto ouvir. Menina, daquele boteco, saiu tudo isso, assim. Dali a gente já não se desgrudou, e aí, no outro dia... É o que dizem, né? É o que dizem, não se faz amizade tomando leite, né? No boteco. É isso, perfeito. Ali foi o batismo, né? Aí a gente trocou telefones e tal, não tinha WhatsApp, né? Era SMS, a gente mandava mensagem, vamos combinar, vamos tomar um X, não sei o quê. E ali começou. E ela não trabalhava na RBS aqui, né? Ela trabalhava em outro lugar. Então a gente se encontrava muito aos fins de semana por morar perto. E dali nasceu a família, que a gente falava, cara, domingo tem que ter almoço de família, domingo tem que ter um churrasco de família. O que a gente vai fazer? E a Letícia viajava muito no trabalho dela, muito. Então chegou num ponto assim, a gente tinha a mesma diarista, aquelas coisas, né? A gente vai se apoiando, né? E aí eu tinha a chave dela, ela tinha minha chave. Aí, às vezes, ela ia voltar de viagem e eu tinha passado lá e, às vezes, eu dizia, Letícia... Molhado as plantas. Molhado as plantas, dado um bisu na geladeira, isso aqui tá estragado. Tinha um tal de churrasco na laje, né? Isso aí que eu vou chegar. E aí eu dizia, Letícia, o que nós vamos fazer domingo? A gente até ia em algumas churrascarias, mas não era a mesma coisa. E eu morava numa kitnet que tinha uma área que eu chamava de laje. Então, era um luxo do gaúcho, né? Imagina. As kitnets têm 32 metros quadrados, a minha tinha 62, porque metade era laje. E o meu pai, logo que eu estava aqui, meu pai foi patrão de CTG e tal, meu pai chegou aqui os prédios nesse setor que chama Setor Sudoeste, é um bairro Sudoeste. É o mesmo perfil, gente solteira que vem a trabalho, apartamentos pequenos, então kitnets. E os prédios aqui, eles não têm, por exemplo, um salão de festas, até pela dinâmica. Sim. Dificilmente a pessoa usa, não tem famílias morando, tá? O que eles têm? Academia e sala de estudo, porque as pessoas vêm muito também para estudar e fazer concurso. Aqui é a terra dos concurseiros, né? E meu pai chegou, deu uma olhada no condomínio, ele disse assim, escuta aqui, não tem churrasqueira? Meu pai é do interior, né? Do Rio Grande do Sul. Churrasqueira, dá uma churrasqueira. Não tem churrasqueira aqui nesse prédio? Mas que prédio é esse que não tem churrasqueira? Mas nós vamos arranjar isso aí, pode deixar. Menina, ele pegou, onde é que tem aqui essas lojas varejistas, esses mercados varejistas? Eu digo, pai... Tem uns aí, vamos dar. Tem o Extra, tem o, sei lá, Carrefour, não vou lembrar agora. Vamos pegar o caro e vamos lá olhar. Chegamos numa dessas lojas e ele, é essa aqui. Falou com o cara, conversou com o cara, uma churrasqueira elétrica, de espeto giratório, porque ele explicava assim pro cara. É uma menina, ela vai ter, é uma guria. Daí o pai fala menina para nós, é uma menina. Ela vai ter que fazer sozinha esse churrasco. Funciona bem, é fácil isso daí. Ele dizia assim, se eu pudesse testar, né? Mas eu não posso. Mal sabia ele que esse era o primeiro desafio. O segundo era a carne certa nos açougues aqui, né? Pois é. Sim, é o mais difícil, inclusive. É o mais difícil. Mas eu vou chegar lá. Aí comprou churrasqueira, comprou uma mesinha, botou... Não, a laje estava completa. Comprou 2 cadeiras, mais uma mesa... eu nem sei, acho que não tirei foto, acho que eu liguei para a Letícia. Letícia, ela já conhecia minha família nessa época. Veio aqui conhecer o nosso novo local de almoço aos domingos.
Vai ser aqui, ó. Olha, ela enlouqueceu com a churrasqueira, né? CTG Luvison Palma. CTG Luvison Palma. E depois, para todo mundo, tudo era lá em casa. Pessoal do trabalho, lá na churrasqueira da Luvison. Pessoal aqui, até lá... porque, assim, ó, sem querer falar bem dos gaúchos, mas o assado une, entendeu? As pessoas. É isso, agrega. O fogo demais. Meninas, aí... Tá, o pai foi... Acho que ali a gente fez um churrasco e tal. O pai foi embora. Um dia, vou eu lá no supermercadinho, carne que eu mais gosto é vazio, depois costela, eu amo uma costela de tira. Muito bem, boas escolhas. Mas eu vou contar que eu sou... todos falam, meu marido, meu pai não, porque é pai, mas meu marido que eu sou frajuta porque eu gosto de carne bem passada. Então, por isso que eu gosto do vazio. Aí lá fui eu no mercadinho. Tá, Letícia, deixa que eu compro a carne. Aí tinha uma galeteria que a gente encomendava maionese, que tinha que ter salada de maionese. Tu compra a salada de maionese, compra porque maionese. Fazer o churrasco e a maionese era muito para vocês, né? E num fogãozinho de 2 bocas. Não, os fogãozinhos de boca, aqueles que aquecem, não era fogão de verdade. Fui comprar, cheguei lá. Moço, eu não tô achando aqui, onde é que tá o vazio? E ele, vazio? O que é isso? Que é isso? Tem não, que aqui é assim, tem, mas acabou. Tem não, que tem isso não, moça. Que é isso? Gente, como é que pode? Telefone, pai, me ajuda aqui, que eu tô num açougue, o cara falou que não tem vazio. Fala, fraldinha. Eu lá, moço, tem fraldinha? Fraldinha Comprei muito fraldinha. Churrasco de fraldinha fiz no interior de São Paulo, Luiz. Demais. E aí, claro, ali era fácil de botar frango, mas gaúcho não come frango, né? A gente come Lúcia Matos, eu preciso dizer uma coisa muito séria desse programa. Eu não sei para onde ele está indo, mas eu estou começando a ficar com uma certa fome. Eu não sei, fraldinha, vazio, costela, churrasco da laje. Tu te adaptou bem em Brasília, pelo que eu tô vendo, demais. E até casou em Brasília, né? Como é que tu chegou ao marido, e aí? Vamos lá. Então, vamos lá. Aí eu tava assim, tinha muitas amizades, mas de relacionamento não era o lugar, né? Como diria a Letícia Palma, um dia ela disse assim, pô, a gente assusta as pessoas, né? Porque a gente fala um oi, já sai gritando, eu digo, sim, só a gente... As pessoas acham que a gente é braba, eu digo, acham? Só agora que tu descobriu que a gente é braba? A gente é braba, a gente já nasce braba, né? E a gente sem paciência, aquela coisa, culturalmente... E eu não estou falando do brasiliense, porque aqui é nordestino, é goiano. Na verdade, o Goiás é uma extensão do Distrito Federal. Eu até particularmente amo Goiás, acho muito parecido com a nossa cultura. Então, assim, era difícil, né? Porque cada um de um jeito, cada um fala de um jeito, cada um entende de jeito. O trânsito é um caos, aqui as pessoas não buzinam. A gente buzina pra caramba. Aqui tem uma placa quando chega. Aqui, em Brasília, não buzinamos. Já para avisar as pessoas. E eu, muito buzino. O Marcelo dizia, Letícia, toda vez que tu me liga, eu acho que tu vai me ligar toda quebrada do trânsito. Para de brigar no trânsito, para. Porque eu brigava, buzina. E aí, uma vez, Roberta Paz, amiga querida, que já foi aí da Band, que mora aqui no Tempão também. Trabalhando na Band News. Sim, uma das vozes femininas mais lindas. Linda a voz dela. De rádio. Ela disse assim, Luves, que daí eu virei Luves, né? Apelido do Felipe Chamali, Luves. Também um outro jornalista. Que também trabalhou na Band. Também, trabalhou na Band. Todo mundo. E na Band eu fiz grandes amigos. Fernanda Farias, minha amicíssima. Ai, amada. Que tá aqui no Goiás, né? Tá. Até a Fernanda eu trouxe para trabalhar comigo na época do Canal Rural. Mas isso é eu gostei do jeito que ela falou, tá aqui no Goiás. Tá no Goiás, que aqui a gente fala no Goiás. Menina, e aí eu até já me perdi, peraí. Teu marido, como é que tu conheceu teu marido? Não, a Roberta Paz assim, Luves, tu precisa viver Brasília, porque todo fim de semana eu ia para Porto Alegre. Ela, gastava todo o meu salário em passagem, só que na época a passagem até era barata. Ela disse assim, se tu não viver Brasília, pelo menos para tu ter certeza que tu não gosta, porque as pessoas dizem assim, ó, aqui ó, tu ama ou tu odeia? Eu digo, gente, só um pouquinho. Odiar, beleza, mas amar é uma palavra muito forte. Como assim vou amar Brasília? Eu amo o meu Rio Grande. E aí, isso aí, eu amo meu Rio Grande. Demais! Brenda do CTG, né, tia? Não, e a Roberta, toda do mundo, mundana, tinha morado fora. Roberta, Luves, para com isso. Vive Brasília, vive. Até para tu ver se tu não gostou, daí tu volta, tu vai embora. E aquilo ali foi uma virada de chave para mim, porque fazia todo sentido. Eu não estava vivendo a cidade. E a maioria das pessoas aqui, assim, vem, passa a semana porque vem a trabalho, fim de semana corre para suas cidades para viver lá a sua vida. E aí ela disse, tu tem tantos amigos aqui, tem tantos laços. E aí eu comecei a ver Brasília com outros olhos, sabe? A partir desse choque de realidade que a Roberta me deu.
E aí que as minhas amizades foram melhor. Aí ela disse isso também. Tenta sair um pouco também dessa gauchada, abrir espaço para outras culturas, porque senão também tu só vive essa cultura. O que era? Um bando de gaúchos comendo churrasco falando mal de Brasília. Não dá, né? Ai, que horror. Ai, porque isso é ruim, porque o serviço é ruim, porque dá no trânsito. Claro, e todo mundo aquela coisa assim, é verdade, tem razão. E aí virava uma bolha aquilo ali. Né? Pô, mas Brasília tem Legião Urbana, né? Pô, vamos lá, né? Tem alguma coisa então, boa, vamos lá. Rock, não tem CTG, tem um monte de CTG, né? Mas assim, rock, falar Brasília... E tem o Cristiano, né? E aí tem o Cristiano. Não, então, o Cristiano não tinha ainda. Aí eu vou chegar rápido. Menina, aí eu sei que comecei a viver Brasília, já estava gostando de Brasília, recebi uma proposta para voltar para Porto Alegre. Na verdade, André Machado? Foi o André Machado, não? Não foi o André Machado. Foi a gaúcha, na época acho que era o Ciro Martins. Ele disse assim, ô Lovisão, a gente ainda não se conformou que tu foi embora. Arranjamos uma coisa para ti. Isso eu tô falando de 2012, hein? De 2007 até 2012. 5 anos, né? 5 anos depois, a gente volta. Nós estamos fazendo uma sucursal no Caxias do Sul, tu é gringa, tu vai para lá, vai para Caxias. E eu pensei, cara, morar em Caxias, e eu sou de Bento Gonçalves, nascida em Bento Gonçalves, eu tenho parentes lá, tenho parentes por ali, eu digo, até que pode ser uma boa coisa. Minha vida pessoal aqui não tinha desandado, tinha só amigos, né? E aí eu digo, tá aí, acho que eu vou voltar. Menina, isso foi o início de outubro. Aí eu saí de férias para pensar. No dia que eu voltei de férias, eu tô chegando na redação aqui da sucursal, eu cruzo pelo Cristiano. Ele tava de terno, de óculos. Eu disse, deve ser algum entrevistado, né? Deve ser algum advogado. Eu falei assim, cara de advogado, deve ser algum advogado agrícola, alguém vai falar de direito de agronegócio, que era o estúdio do Canal Rural ali, né? Aí alguém me disse assim, tu viu aquele baixinho lá do jurídico? Eu disse assim, eu acho que foi, acho que eu passei por ele até. Então, é o novo cara do jurídico, Cristiano Flores. Eu disse, que interessante, né? Ele era da firma. Ele veio transferido, olha a história, ele veio transferido para fazer, na época, ele é especialista em fusões e aquisições para fazer a venda do Canal Rural, porque o Canal Rural estava saindo do grupo. Sim. Então, ele foi chamado, porque era a especialidade dele, ele era do jurídico daí, mas como ele era especialista era daqui nisso, do Rio Grande do Sul. Ele trabalhava gaúcho de Porto Alegre, Colorado. Não. Colorado. Tá entendendo? Colorado. Eu amo o Cristiano. Nem conheço, mas já. Mora na Zona Sul, família toda da tristeza. Porque eu sou da Zona Sul aqui também, né? A Lúcia tô aqui na Zona Sul. Amamos Zona Sul. E aí, ele era da Zona Sul. Voltou pra bolha. Tá entendendo? Tá, olha só um pouquinho. Peraí. Então quer dizer que a tua mãe e a tua sogra iam no mesmo super, tipo isso? No Zafari, claro. No Zafari da Otto. Ou da Cavalhada. Né? Equivalentes, é isso. Entendeu? Tinha se conhecido no Caixa do Esquilo, que momento. Né? Tipo isso. Não, eu tenho mais uma, mas é rápido, senão não vai ter tempo, Jesus. Bom, aí... Jornalista, quando fala é rápido, é mentira. Vamos ter que editar claro, isso, aquilo. É só para vocês entenderem que vai demorar. Mentira. Não. Aí, menino... Eu sei que a gente foi da velha história. Vamos todo mundo para um boteco, porque o Cristiano chegou, é novo em Brasília, é gaúcho, não é mesmo? Tá? Sim, vai conhecer Letícia Palma e a Luvisão juntas? É óbvio que eu levei a Letícia Palma, porque ela tinha que aprovar. Ainda não era a aprovação, tá? Mas assim, fui, aí tá ali. Mas a Palma já era comprometida ou o Cristiano corria riscos com as duas? Era comprometida comigo, né? Nós éramos... tá. Só as duas, não tinha nada. Era uma com a outra, mas ciumentas. Eu digo que ela é uma sagitariana de Araque, porque ela é bem taurina, bem ciumenta. Onde é que tu tava, que tu não me atendeu? Tu tava com alguém? Com a tua amiga? Com outra amiga? Era assim. E aí, tá. Fomos, conversamos. Para encurtar a história... Quem disse que eu ia voltar daí? Porque eu tinha aceitado, né? Voltar. Meu Deus, que novela! Mas aí tu já tinha um advogado, né, nessa jogada que podia te ajudar, né? Escute só. Cristiano veio para fazer a venda do Canal Rural. E eu ia voltar. E a ideia era que fizesse isso e voltasse. Ele também não gostava muito de Brasília. Porém, ele começou a gostar de Brasília e... A pessoa que assumiu o Canal Rural veio falar comigo. Olha só, Luvisão, conhecia ele, Júlio Carnino. Olha só, a gente precisa de alguém que conheça Brasília. Nós não entendemos nada de Brasília. Nosso negócio é São Paulo.
a gente quer te fazer uma proposta para tu assumir a sucursal aí. Aí, nessa época, eu já fazia TV, já fazia reportagem, porque eu nem contei como é que eu virei repórter, mas um dia eu era produtora, virei repórter da TV, fazia coisas para rádio, e ele disse assim, a gente precisa de alguém que faça uma gestão aí. Tu não topa? E me fez a proposta, que era financeiramente melhor do que a proposta daí. E, claro, aí eu ia ficar perto da minha família, porém era em Caxias, não era em Porto Alegre. Isso facilitou na decisão. E o Cristiano, né? Eu disse, quer saber? Depois de anos... Procurando, eu encontrei. Gaúcho, meu número. Eu disse, eu vou ter que ficar nessa terra. E, pasme, eu fiquei uma semana, enquanto eu decidia, me imaginando voltando, e eu sofri mais do que quando eu estava pensando em vir. Ou seja, eu já gostava de Brasília, lembrei de Roberta Paz. Que momento, hein? Que legal. Nunca pensei. Menina... Bom, muito legal, muito legal. Bom, aí tá, vamos fazer uma... E aí ele vendeu o canal rural e me comprou. Porque eu digo isso, fez a venda. Foi praticamente um remate, né, no leilão. Aí eu casou, tu foi para toda uma área de gestão. Fui, né? Aí quando me disseram assim, ó, tu vai ser gestora, aí eu pensei, ó, para eu não ficar, porque aí a gente falava muito mal de chefe, né? Ai, chefe é isso, chefe é chato, chefe é isso. Você quer saber? Flávia Cunha, grande amiga, que também já trabalhou na Band. Bom, Lu Medeiros foi minha chefe aí, maravilhosa. As gurias diziam assim, ó, Luvisão, aí eu contei, gurias, olha só, vou assumir um desafio e tal, que eu sempre vejo elas quando a gente tem grupo de WhatsApp. Tudo. Daí a Flávia, ó, Luvis, vê se vai te especializar para tu virar chefe, para tu virar uma líder, tá? Para tu não ser, depois a gente vai ficar falando mal de ti também. Eu digo, tá aí. Para não ser chefete, né? Não pode ser chefete. Para não ser chefete, exatamente. Aí eu fui fazer o MBA em gestão. Aí eu fui estudar, né? Que nem eu brinco, fui me domesticar. E aí foi indo e descobri que eu amava fazer gestão, né? Que na verdade eu também, além de aprender muito, tinha muito a dividir, a repartir. Não digo são coisas ensinar, que a gente... São coisas que a gente vai aprendendo com o tempo também, né? Você tem que passar por muita coisa. Isso, estar do outro lado do balcão. Produção. Estar do outro lado do balcão também. Né? E agora, quais são os teus projetos em Lovisum? Porque tu passou um bom tempo na Conab, né? Nessa área de gestão. Um baita de um trabalho. Isso. E agora tu está vivendo um momento meio sabático, mas a tua ideia é seguir nessa área de gestão em Brasília com o Cristiano. E os meninos, né? E aí eu tive 2 filhos brasilienses, não é mesmo? A Marina e o Leonardo e a Marina. Isso. E eu, só um parênteses aí, eu lembro que quando eu estava grávida do Leonardo, a gente foi num jantar aí com o pessoal e tinha um gauchão lá, o gaúcho, ele disse assim, e aí, quando é que vocês sobem? Não, quando é que vocês descem, né? Que é pro Rio Grande do Sul. Que a gente tá aqui em cima, né? Aí o Cristiano falou, pra quê? Ué, não vai nascer no Rio Grande? Vai nascer aqui? E eu já lá não podia nem voar, que tem 38 semanas. Eu já, não, imagina o pré-natal tudo aqui. Não, vai ser brasiliense. Ai, que judiaria, que pena. Pois veio o primeiro brasiliense e depois veio a segunda brasiliense. Tudo brasiliense. Enfim, então assim, me encontrei na gestão, saí. Mas são brasilienses que estão dentro da cultura gaúcha, né? Porque tu é CTG, menina, não, os dois, né? O Cristiano, a cultura toda, o ensinamento é todo gaúcho. E aí o Léo é engraçado, na pandemia a gente passou um mês aí, gente. Ele voltou, ele tem um sotaque gaúcho, que era o que eu sonhava. Que brasiliense tem sotaque, as pessoas acham que não. A Marina tem o sotaque brasiliense, porque ela está aprendendo a falar, ela tem 3 anos, né? Então, ela já fala e tal, os professores e tal. Mas o Léo, ele diz, mamãe, eu tenho sangue gaúcho, né? Tem, os dois têm sangue. Ele é todo orgulhoso, né? E ele vive a cultura, porque é isso, a gente faz churrasco, né? A gente vive a cultura gaúcha, né? Mas, enfim, aí eu me apaixonei por gestão, me especializei nisso, saí do vídeo e tal. Todo mundo pergunta, tu não sente saudade, não sente falta? Não sinto, acho que me encontrei mesmo, acho que também foi uma mais sênior, né? Aquela coisa, uma coisa mais tranquila, menos plantão, não tão pouco, mas mesmo, né? E aí, o que eu fiz? Na Conab, como ali eu fiz uma parte bem, assim, profunda de estratégia, né? A superintendência era um cargo de muita responsabilidade. E, assim, sempre... Aí, isso foi outro ponto, né? Aí, eu me especializei em agronegócio, algo que eu nunca imaginei, né? Que foi quando eu cheguei aqui, que fui fazer aquele programa lá da Ana Amélia que eu comentei com vocês.
Então, entrei no mundo do agronegócio, me apaixonei. E aí, quando fui para o Canal Rural, mais do que nunca vivenciei isso diariamente. E aí me especializei nisso, né? Então, assim, até por tudo que eu aprendi em legislativo, em judiciário, no próprio executivo daqui, que é diferente, né? Cobrir ministérios, cobrir a presidência da República, né? O STF, o Congresso, Câmara, Senado. A gente está... E aí... Assim, a gente está falando bastante nessa questão aí de trabalho, de gerência, de liderança, de coordenar pessoas, mas talvez o que a gente perceba mais desse papo, que tá super bom, já é um papo dos mais longos que a gente está fazendo nessa temporada, e muito bom, porque é muito da nossa vida, assim, também, que você está falando. Mas o que eu percebo, talvez a Matos também, é que você está falando muito em gente, né? Muitas pessoas. Tu está nominando muita gente, tu está dizendo pessoas que depois a gente vai compartilhar, que são pessoas que talvez já fizessem parte da tua vida com importâncias menores, mas que foram ganhando muita importância. Demais. Isso tem muito a ver com a nossa temporada de agora, que é uma temporada de amizade, né? Que fala de amizade, que começou pra gente com essa coisa do às cegas, e eu acho que para ti teve muito esse às cegas. E aí eu vou me permitir usar aqui o nome do teu amigo, do Marcelo, né? Marcelo Cosme, jornalista, eu não conheço ele pessoalmente. Sim. Mas me parece que ele foi um cara que puxou muito isso, né? Uma vez, vem aqui conhecer a outra Letícia, vem conhecer não sei quem, vem. Muito, ele sempre foi assim. Como é que é a importância da amizade na tua vida e nessa construção da tua trajetória mesmo, né, Letícia? Perfeito. E eu acho que a palavra é a amizade aliada à gratidão. Eu sou muito grata por tudo que eu vivi, pelas pessoas que eu conheci, até mesmo em alguns momentos que não foram tão bons, que o nosso trabalho ele é muito árduo, né? Mas eu lembro que a minha mãe sempre falava assim, ó, a dona Terezinha, filha, existe uma grande diferença entre amigo e colega de trabalho. Mas é possível, sim, fazer amizades no teu ambiente de trabalho. E eu sou muito, muito grata e muito sortuda. Eu fiz grandes amigos, grandes, e não os esqueci, tenho contato até hoje. E isso aconteceu aqui também, né? Por exemplo, a Letícia casou com um brasiliense. Pô, a gente vivencia lá a família dele, viramos grandes amigos. O Cristiano com os colegas de trabalho, as mães dos coleguinhas dos meus filhos da escola, que a maioria, acho que tem uma gaúcha. Então, assim, eu aprendi muito isso, sabe? De valorizar, de não estar ali só pelo trabalho. Tudo bem, eu vou ter o colega de trabalho, mas eu tenho que tirar alguma coisa boa daqui, porque o trabalho amanhã eu posso não ter, eu posso trocar. Como aconteceu, eu me mudei. Como diria a Roberta, viva Brasília, viva as amizades. Se eu não viver isso, vai ser mais do mesmo. E é isso que a gente leva, né? Com certeza. Acho que é isso. Bom, então, para fechar esse episódio aí, que a gente... já acabou! Não vai pro céu! Ainda não, calma, tem mais uma. A gente quer saber, então... Agora a gente quer conhecer o teu amigo. A gente quer saber quem é a tua amiga. A gente quer saber quem é que tu indica para o nosso próximo encontro às cegas. Tá. Eu só vou pedir um porém, que não seja mais uma Letícia, tá? Porque eu tô muito confusa já. Não é... Aí não é só uma. Eu tenho duas. Primeiro, para não ter uma quebra de sequência, e aí o que eu estou fazendo agora? Eu estou montando uma consultoria, tá? Algo relacionado ao agronegócio, comunicação com o agronegócio, que eu acho que é isso. Eu acho que o agro também tem essa especificidade de muitas vezes ter uma dificuldade de se comunicar, muitas vezes ser demonizado e tal. Eu acho que a comunicação pode ajudar muito nesse processo. Então, eu estou em vias aí no meu sabático montando uma consultoria, algo que eu estava montando quando eu fui chamada para a Conab. Parei, então agora estou retomando e eu vou onde o jornalismo me leva, né? Se daqui um pouco surgir alguma outra coisa, a gente dá uma paradinha também, mas em princípio é isso, tá? Que legal. E a última... que bom projeto. Bem bacana. E a última da Letícia, só uma vez a gente foi, acho que é carnaval na Bahia. Chegamos lá, a gente tinha contratado um transfer e tal, aí tava assim, ó, esperando as Letícias no cartaz. Chegamos lá, todas vocês são Letícias, né? As duas, todas as duas. E a gente sempre brinca. E aí, todas as duas? Somos todas duas? E aí ficou esse jargão das Letícias. Mas vamos lá. Vou apresentar o amigo. Nesse mote de amizade, de relação... o amigo é um homem? Oba! É homem! Oba. É homem. Eu digo que é um rico de um guri. Não porque ele foi meu produtor e meu repórter... Mas eu vou... Já falo o nome antes ou depois? Falo primeiro dele? Pode falar. Como tu quiser, vamos lá.
O meu indicado, vou começar contando. Quando eu era gestora aqui do Canaga, fui coordenadora aqui em Brasília, eu estava precisando de um repórter, porque aqui eu tinha 3 desafios. Ou o cara tinha que entender de agro, ou o cara tinha que entender de política, ou de televisão. Televisão mais um eu ensinava... jornalista, Lúcia Matos. Meu Deus. Jornalista. É jornalista, mas ele tem uma veia artística, vai ser legal. Tá. Eu pensava, TV eu ensino pro cara, tranquilo. Agro também. Agora, política é uma coisa complicada. Aí, comecei a fazer uma seleção. Me apareceu um guri que trabalhava na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Temos política e temos agro. Fui conversar com ele. O guri tinha um gaúcho tatuado. Me disse que era gremista. Eu digo, só um pouquinho. Tu é gaúcho? Não, mas é como se fosse. Os meus pais são gaúchos. Estou falando de Rafael Wallendorf, um jornalista recém-formado, estava lá trabalhando, e que justamente por eu já estar com aquela experiência de ler pessoas, de pegar um outro lado, não ser tão... que se eu fosse técnica, eu diria, não, o guri não trabalha em TV, o que ele vai fazer no canal rural? Não, só um pouquinho. A gente sempre pode tirar algo das pessoas, né? Eu também, quando vim trabalhar em TV, não trabalhei em TV. E eu digo, gostei desse guri. Quando ele disse que os pais eram gaúchos, os pais moram na área agrícola aqui, que é o PADEF, que é o Distrito Federal tem uma grande área agrícola, poucas pessoas conhecem. E o guri manjava tudo. Ainda tinha vivência de gaúcho, aí me contou que era autor de livro, pageador. Não vou contar tudo para ele poder contar para vocês. Tá. Eu gostei dessa história aí, Lúcia Matos. Vamos falar do gaúcho que não é gaúcho ou do não gaúcho que é gaúcho? Olha. É isso. Daí eu pensei, que é melhor do que alguém que é gaúcho por opção? É perfeito. Bacana, hein? Bacana. Só se ele for sabia colorado, fazer churrasco também. É gremista. Toma chimarrão, tomava chimarrão, fazia o chimarrão da chefa, todo dia tava lá, minha água não fervida, minha água com as bolinhas, só que não é todo mundo que sabe fazer. Ele mora em Brasília e trabalha? Ele mora em Brasília e trabalha aqui. Hoje ele está trabalhando no Valor Econômico, porque eu digo que foi quando ele veio me contar que ele teve uma proposta, porque daí ele veio, fez toda uma escola no Canal Rural, foi uma ótima parceria. Teve muitas vitórias ali, ele é um ótimo profissional. Aí, claro, segmentado é mais difícil, né? O cara entende de agro e tal, Valor Econômico fez uma proposta para ele, ele veio me contar, e eu, nossa, olha, era o que eu vislumbrava para ti, ele era ótimo de escrita, né? Bom, tem livros e tal, vai com tudo, super te incentivo. Chorei 3 dias seguidos. 3 dias. Pois é. Quando a gente sem ele saber. Quando a gente se despede de alguém que a gente gosta muito, a gente fica triste, Letícia. E nós vamos ter que fazer isso agora contigo também. Uma hora de papo. E é isso, tá, gente? Vocês vão gostar da história, das histórias. Olha, muito assim, bom. Eu tenho que dizer, ainda bem, né, que eu vou fazer um trocadilho idiota, né, mas que bom que a gente não está no ar, porque já teriam nos cortado umas 48 vezes, né, porque a gente estourou tudo que era possível e inimaginável. Não tem nada a ver com isso. Agora a gente vai ficar ansiosa esperando o Rafa, que vai ser, olha, Lúcia Matos, o segundo homem nessa trajetória, hein? Vocês vão gostar. Né? Vocês não irão se arrepender. Não iremos nos arrepender. Letícia, coração. Um gaúcho por opção. Gaúcho por opção. Gaúcho por opção. Letícia, muito obrigada por nos emprestar uma hora da tua vida aqui. Foi muito divertido, sim. Agradecemos muito também a Letícia Palma, que é que nos premiou. E a gente, né, a Lúcia Matos está organizando uma grande festa do Quase Sem Pauta às cegas. Em algum momento, quando as pessoas vierem para Porto Alegre, nós vamos ter que reunir. Eu tô nessa. Gente. Ou então em Brasília, chamar, né? que eu Porque vou. tem tanto convidado em Brasília que a gente pode fazer. Eu penei para indicar, hein? Quase que eu indiquei metade dessas pessoas que eu citei aqui, gente. Mas assim, então para a gente encerrar mesmo, a pergunta é a seguinte: a gente vai a Brasília, né? Mas já melhorou a tua churrasqueira? Porque senão não vamos. Guria, aí o Cristiano Gauchão me proporcionou uma casa com churrasqueira. Ai, que maravilha. E aí temos várias churrasqueiras. Essa aí veio porque é uma relíquia, ele revitalizou. Temos uma outra mais de jardim e temos a oficial. Maravilhoso churrasco todo fim de semana. Escolheremos. Então, muito obrigada. Vamos a Brasília, pô. Vamos a Brasília. Estão convidadíssimas a virem aqui provar o churrasco do Cristiano, que é tete a tete com o do meu pai. Eu não posso também, né? Com meu pai. Letícia, adoramos tuas histórias. Ai, obrigada, gurias. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. E pela oportunidade. Tchau. Beijo. Tchau. Você ouviu Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.